Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espiritualidade está no ar. Hoje, segunda-feira, um dia maravilhoso. Aliás, todos os dias são fantásticos, né? A vida é o que os nossos olhos enxergam. Depende daquilo que você está mentalizando, é aquilo que vai ser projetado para a sua vida. Portanto, esteja sempre no estado de gratidão, de mansidão, de reconhecer o verdadeiro milagre da vida que está nos pequenos detalhes. Porque Deus está nos pequenos detalhes. Deus está no belo, está no bonito, está no limpo, está no organizado. Certo? E aí você consegue então ter uma vida mais serena. E quem sabe, através de conhecimento, que nós trazemos vários aqui, você possa tomar a pílula vermelha do Morfeu e literalmente deixar a sua tapadeira de cavalo, sabe aquela de charrete? Que você coloca e arranca as rédeas e vai cavalgar em campo livre sem ficar carregando as mazelas do mundo nas suas costas como se você fosse um cavalo de charrete. Isso é tomar o estado de consciência na sua vida, deixar a alma comandar o seu corpo. E aí sim, você consegue cumprir a sua verdadeira missão daquilo que você já combinou lá em cima para fazer aqui. E muitas vezes a densidade material não lhe permite, pela sua vaidade e pelo desequilíbrio das suas emoções. Para isso, vamos falar com o mestre em educação pela Universidade de Sorocaba. Ele tem licenciatura plena em filosofia e história pela Universidade de São Francisco Bragança Paulista. E pelo Instituto Filosófico Franciscano São Boaventura de Curitiba, licenciado em teologia pelo Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, é Master Training em Programação Neurolinguística e é professor e instrutor de curso de vivência nas áreas de educação, saúde, espiritualidade e empresarial há 25 anos. Está no ar o RuivoCast Espiritualidade. Eu, esse mestre aqui, professor Carlos Eduardo Xavier, né? O nosso mestre Xavier, que veio dar uma aula para a gente hoje do caminho da espiritualidade, qual é o meio mais fácil da gente conseguir se libertar. Para que deixar para viver a vida eterna após a morte? Não é melhor já viver a eterna vida? Está no ar o RuivoCast Espiritualidade. Sejam todos bem-vindos. Você acha que você vive para morrer e ter uma eterna vida, ou já consegue viver para viver uma vida eterna, ou já vive uma eterna vida? Alex, primeiro eu quero dizer que é um imenso prazer estar com você mais uma vez, né? Obrigado, viu, professor? Tá Obrigado aqui, e pelo seu tempo trocando aí. ideias tão preciosas sobre temas tão importantes, relevantes. E você pergunta, inicialmente, né, dentro do tema da espiritualidade, sobre a vida. Acho que espiritualidade, né, quando a gente se propõe a pensar, refletir e trabalhar um tema tão importante, é justamente nessa direção. Para valorizar e dar sentido para a nossa vida. Não com uma vida pensada no futuro, nem em algo com resquícios do passado. É para viver o presente, né? Você sabe que Jesus, né, no Evangelho, diz: olhai os lírios do campo, né, em um determinado momento. Isso não é uma frase romântica nem passageira, é olha o presente, olha o tempo, olha o momento que você está vivendo. Espiritualidade é para que a gente aprenda a viver o presente e a entender bem a grande dádiva, né, a grande oportunidade da vida, que é para isso que nós estamos aqui. Essa é essencialmente a espiritualidade? Esse é o propósito daquilo que talvez a gente... podemos dar muitos nomes, mas chamamos, né, convencionamos chamar de espiritualidade. Espiritualidade não é a filiação, a pertença a uma agremiação, um grupo, como muita gente pensa, né? O fulano tem certa espiritualidade porque pertence a um grupo, uma religião, etc. Espiritualidade, ela tem a ver com uma atitude. E talvez a palavra, Alex, que mais traduza o tema da espiritualidade é o despertar. É o acordamento. Despertar é um bom nome, gosto. É o despertar. É estar numa atitude de acordamento, e não, como você disse no início, né? Induzido ao sono, à hipnose, a um estado de consciência pouco nítido. Então, a espiritualidade nos dá a oportunidade de viver acordados. Esse despertar ou essa espiritualidade, na realidade, ela não se resume àquela palavra que tem na Bíblia, onde nós temos a verdadeira porta estreita, que é o caminho que chega até abrir essa porta estreita, que quando você abre essa porta estreita, você passa a viver a consciência, o seu estado de ser superior, que daí começa a dominar esse corpo, da qual ele é apenas uma ferramenta para conduzir a nossa alma dentro do seu propósito. E para chegarmos até ela e abrir essa porta estreita, é um caminho muito árduo para chegar até lá, de muito trabalho, de muito estudo, de muita consciência de quem você é, né? Para você eliminar a sua inconsciência. Como é que a gente chega para abrir essa porta estreita?
Alex, isso é muito importante, essa referência que você traz, né? Porque você sabe que a Bíblia, de forma geral, tanto o Antigo como o Novo Testamento, mas especialmente as referências que estão no Evangelho, elas, todo o ensinamento ele é dado numa linguagem codificada, numa linguagem metafórica e muito importante. E essa metáfora importante da porta estreita, talvez seja uma das mais importantes, embora muitas vezes mal interpretada, né? Porque, de fato, a experiência de acordar, ou do acordamento, que está ligado à espiritualidade na nossa vida, é como passar exatamente por uma porta estreita. Porque a porta larga, né, qual é o sentido disso? É aquela que te dá acesso com facilidade a qualquer coisa, a qualquer estado de consciência. Ou, às vezes, até um estado muito pequeno, muito adormecido, muito confortável. E a gente sabe que são nas experiências de desconforto, quando a gente sai daquele famoso estado da zona de conforto, em que grandes insights, grandes compreensões são acordadas na nossa vida. Então, a porta estreita é uma metáfora muito importante. E por que é importante entrar por ela, né? Com busca, como você disse, com conhecimento, com uma atitude sempre de crítica, de pergunta, né? A espiritualidade tem mais a ver com a capacidade de perguntar do que simplesmente de obter qualquer tipo de resposta, né? E isso vem do mais profundo da nossa alma. Quando nós saímos do óbvio e vamos procurar o sentido profundo das coisas, né? Da nossa vida, do propósito pelo qual nós estamos aqui, o que é mais relevante nesse jogo, o que é mais importante aqui. Então aí a porta é mais estreita, porque se fosse larga, passa qualquer coisa. Larga, a gente ficaria nessa densidade desse mundo mesmo, né? Ficaria aí, né, viajando, mazelas do como mundo. A gente diz, viajando na maionese, sem ter muita afinação com aquilo que é mais relevante, mais importante. Eu aprendi uma também sobre a questão de, talvez vá muito em cima disso que nós estamos falando da porta estreita, né? Que é não servir a dois deuses, né? Uhum. E aí, antigamente, eu achava que era, eu ia numa umbanda, ou eu ia numa igreja de crente, e eu estava servindo dois deuses, né? Porque os pastores falavam isso, até o próprio padre, né? Não podia entrar nem no centro espírita, imagine. O centro espírita converge completamente com a igreja católica dentro da proposta da evolução humana, onde o descabido, mas respeitando até a falta de informação, o conhecimento das pessoas, onde a maioria das pessoas que seguem uma vida cristã não acreditam em reencarne, né? Não acredito que o espírito é um espírito antigo, é uma coisa que a gente vem aqui, que nós temos um arcástico, onde está tudo guardado, nossas memórias antigas, mas enfim, é um debate. Os dois. Mas quando eu falo de servir dois deuses, eu achava que era isso, mas na realidade, vê se você concorda. Servir dois deuses é o seguinte, você não pode servir os seus pensamentos e a sua consciência. Porque ou você serve a consciência ou você serve a mente. Perfeito. Sabe, essa sempre foi uma frase que me deixava muito incomodado, porque, claro, quando você escuta isso pela primeira vez, ou durante muito tempo, essa interpretação, a primeira que você disse, né, como se dois senhores fossem religiões diferentes, cultos diferentes, ou coisas diferentes, ela é aquela que se impõe para grande parte das pessoas. Mas, retomando, a linguagem do texto da Escritura, ela traz códigos preciosos. A gente precisa entrar por essa porta estreita para acessar o que ela está querendo nos dizer. Dois senhores não tem nada a ver com cultos, ideias, compreensões. Dois senhores tem a ver justamente que nós não podemos servir a dois senhores que são a nossa consciência, que você acabou de descrever, que é elevado, que é o nosso eu real, verdadeiro, regido por ele, né? E servir ao nosso ego, que é o nosso eu pequenininho, que esperneia, grita, quer ter razão em tudo, quer dominar o mundo, exatamente, quer controlar o vento, quer controlar os outros, se ofende, se afeta, né? Ele é um deusinho, na realidade, autocentrado, que permanentemente quer atenção e quer ser servido, né? Ele carece de atenção, carece de ser, né, observado, incensado, glorificado. Já nossa consciência segue outro caminho, nossa consciência segue aquilo que se chama comunhão com Deus, com o eterno, com o que é real. A vida, né? Eterna. A eterna vida. Que não é a vida após a morte, que não é a vida depois daqui, mas que é a vida plena, até que está se manifestando. Morremos, né? Exato, que está se manifestando sempre, aqui, em todos os planos da existência, né? Em todos os planos
em todas as dimensões que a gente possa imaginar e conhecer, né? Não apenas imaginar, mas que passamos a conhecer. Então, esses dois senhores, de fato, não dá para servir a dois senhores, porque o nosso ego, ele é míope. Ele tem uma característica muito interessante, ele sofre de uma miopia, ele enxerga muito pouco, né? E por enxergar pouco, ele tem conclusões muito absolutas. Agora há pouco a gente conversava, né, um assunto, aliás, maravilhoso, sobre visões que se fecham em torno de si mesmo. Isso é a visão egóica, né? É uma visão pequena. Ao passo que quando nós estamos conectados com a nossa consciência, com o nosso eu profundo, real, que é como o trabalho de esculpir, de lapidar uma pedra preciosa. Por isso que a pedra preciosa é uma metáfora lindíssima usada em todas as tradições espirituais do planeta. Achar esse diamante, essa pedra preciosa. Porque ela, no estado bruto, ela já é valiosa. Mas ela precisa sofrer um processo de lapidação. E lapidação sai faísca, tem que tirar as cascas, tem que tirar as resistências, tem que tirar a pedra bruta para que o brilho desse diamante se manifeste. Esse diamante somos nós. Na metade do século passado, do século XX, houve uma invasão na Tailândia na década de 50, né? Acredito Sim. que seja isso, estava Sim. tendo uma invasão, e eles precisavam tirar o templo, o Buda. O Buda. Você conhece a história? O Buda de ouro e o Buda de barro? Tirou o Buda, né? Na realidade, o Buda saiu, o Buda de lá, e tiveram que sair, deixaram no relento, teve uma chuva. E esse Buda, né, que é pesado, tudo estava na Que fosse de barro. Aí começou a chover, começou a descascar, né? Começou a cair as cascas, né? E de repente começou a ter um brilho, que era um Buda inteiro de ouro. Ou seja, é a centelha divina que está dentro da gente, e que infelizmente as defesas do nosso corpo vai criando ao longo da nossa vida, né? Em relação àquilo que as pessoas pensam, aquilo que você acha, os seus julgamentos, a inveja, acho que a inveja é a maior desgraça do ser humano, que despreza a própria centelha para admirar a vida do outro, né? E aí a gente vê que tudo isso vai caindo, e de fato passa o ego então inferior a não ter mais posse do corpo, e a consciência então passa a ser o ser que domina o nosso corpo, né? Você sabe que na linguagem, tanto da linguagem da psicologia, como nessa linguagem muito mais antiga, que é das tradições espirituais, o ego, ele é tratado como um bom servo, um bom empregado, alguém que presta um serviço importante, mas que não pode dominar e se tornar o senhor desta casa, desse negócio que é a nossa vida. Por isso que na expressão do Evangelho se diz, não se pode servir a dois senhores. Né? Isso é muito importante, porque o ego sempre quer se tornar um senhor, ele não sabe exatamente a sua... Por que a inglês não explica isso? A sua posição, ela explica. Em muitos momentos se explica isso. Assim? Sim, e se explica. Às vezes, algumas explicações de caráter religioso, elas se perdem ao se fixarem nas expressões metafóricas, simbólicas. Se perde ao se fixar na metáfora e não ir à profundidade, aquilo que essa metáfora quer indicar, que é um conhecimento importante. Por isso ele é codificado. Não é codificado para ficar escondido. Ele é codificado para ser preservado. É diferente. Então, é muito mais fácil falar de dois senhores como se fosse Deus e o diabo, que são coisas externas, do que falar de que esses dois senhores estão dentro de nós. Nosso eu profundo, real, verdadeiro, que chegamos nessa vida para conhecer, despertar, acordar, e o nosso próprio ego. Então, nosso ego não é ruim, ele não é o diabo, embora na linguagem simbólica religiosa ele é chamado sim o Satã. Aliás, existe uma palavra que vem do aramaico, uma língua muito antiga, que deu origem a várias línguas posteriormente, que está na Bíblia, e que é Zaitan. Zaitan significa uma força contraditória, uma força que te põe sempre em contradição, sempre do contra, sempre preso, sempre dura. No hebraico, ela se tornou Shatan. E Shatan deu origem à palavra Satã. E Satã ganhou roupa, ganhou chifre, ganhou cores, ganhou corpo, ganhou descrições, mas Satã não é uma entidade. É um ego. Satã, ou Zaitan, é aquela pedra que te faz tropeçar. Na realidade, a palavra Zaitan, ou Shatan, significa aquilo que faz cair. Que é o ego, né? Que é o ego. Então, ela é uma pedra de tropeço. Então, o verdadeiro diabo é o nosso ego inferior. Exatamente. Então, o que acontece? Eu sempre brinco dizendo assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim.
né? Qual você quer primeiro, né? Então, qual é a boa notícia? A boa notícia é que o diabo não tem chifre, não tem rabo, não cheira enxofre, não está ali na esquina para te provar como uma entidade absoluta maligna, mas... né? E nem vestindo, usando perfume polo, nem de terno e gravata, ali te aguardando. Mas, agora a notícia ruim, ele não mora fora. Ele mora dentro. Ele mora dentro. Aí caímos na questão da lei sistêmica. Essa é uma primeira lei, que é a lei terrena, que é onde você não pode dirigir na contramão, senão você é multado, você está ferindo uma lei dos homens, né? E não deixa de ser sistêmica. A segunda lei é a das emoções, onde você tem lá várias situações emocionais a ser resolvidas e você agride, inflige essas leis emocionais. E a terceira que cai nisso que você está falando agora, que é a terceira e a mais poderosa lei, que é a espiritual, que é a lei do doar e receber. Que é a lei do doar e receber. Sim. Então, como a gente doa toda essa situação, a gente recebe, né? E essa situação. Então, tudo é um espelho. E é onde as pessoas não compreendem. Então, nós infringimos o tempo todo. Nós não infringimos na densidade, porque respeitamos a matéria, porque sempre o lado espiritual, o lado de Deus, é o caminho do meio para chegar no material. Muitas pessoas fazem isso, né? Usando a força divina, que deveria ser, né? A busca final, na realidade ele se torna meio para que as pessoas busquem o material pela densidade que vive. E essa lei do doar e receber cai em cima disso que você está dizendo, do ego, né? Aliás, Alex, que maravilha e que oportuno, né? Você trazer o tema justamente nesses dois eixos, nessas duas palavras, porque elas expressam toda a dinâmica daquilo que se chama espiritualidade ou vida espiritual em todas as tradições. Como assim? Existe uma tradição espiritual, você conhece, muito antiga na história da humanidade, anterior às religiões que nós conhecemos, a judaísmo, o cristianismo, o islamismo aqui no Ocidente, que se chama a Cabala. A Cabala não está ligada às religiões, embora às vezes as religiões se apropriem de alguns conteúdos dela. Mas essa tradição espiritual ensina o seguinte: por que nós chegamos aqui? E isso ela está em sintonia com as várias tradições espirituais também do planeta, do Oriente e de todas as tradições africanas, etc. Na Cabala diz assim, aliás, a palavra Cabala significa receber. Receber. Aprender a receber. Então, todos nós chegamos aqui nesse mundo para aprender a receber. Mas a receber o quê? A receber tudo. A receber a vida, a receber a oportunidade, a receber as contradições e aprender o que elas nos ensinam. Então, parece que é uma coisa simples, mas é um aprendizado poderoso. Isso fala profundamente da espiritualidade. Aprender a receber é a primeira condição para a gente viver. Aprender a receber o leite, aprender a receber o abraço, aprender a receber o amor, aprender a receber a vida, aprender a receber os outros como são. O que é sempre um grande desafio. Aprender a receber aquilo que nós chamamos o inédito, o novo, não ficar preso no já conhecido, nas ideias de anteontem, no que alguém me falou, no que eu já vivenciei. Estar aberto ao novo, isso faz parte do recebimento. Porém, o nome final do jogo não é receber só para si. O nome final do jogo é receber para compartilhar. É isso que Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Então, a meta final desse jogo na espiritualidade não é apenas aprender a receber ou receber só para si. Não é se iluminar, como talvez se diga com certa frequência. Minha meta é a iluminação. Não, minha meta é iluminar. Muito bem. Iluminar o mundo. É fazer com que aquilo que você acolhe seja também um farol iluminador para o mundo, de consciência, de amor. Aprender a compartilhar. Compartilhar tudo. Tudo o quê? Tudo aquilo que nós de alguma maneira recebemos ou aprendemos a receber. Por isso que quem não aprende a receber também não aprende a doar. E aliás, tem uma frase muito significativa, ela não está nos evangelhos, está no livro dos Atos dos Apóstolos. É uma frase mencionada lá no livro por alguém, assim como Jesus dizia, mas não está no evangelho, está depois, no livro escrito depois. Ele diz assim: há mais alegria em dar do que em receber. Isso não tenho dúvida. E a satisfação é muito grande. Que bom você ter trazido esses dois eixos, né? Porque isso é a chave de todo o trabalho espiritual. Não é crescer num conhecimento acadêmico, particular, deste grupo, dessa tradição, da qual eu me filiei, da qual eu pertenço, mas é fazer com que todos estes aprendizados nos ajudem nessa tarefa essencial, que é aprender a receber e aprender a compartilhar.
independente daquilo que a gente faça. Isso mostra, isso tem uma frase que eu baseio muito no lava-pés, quando Jesus, que é um homem grande, ele se torna um homem pequeno para que os pequenos se tornem grandes. Quando ele lava o pé das pessoas, eu uso essa frase até no meu WhatsApp, que é homens grandes se tornam pequenos para que os pequenos se tornem grandes. É uma maneira de que você tenha a oportunidade de receber, de aprender, de canalizar, de receber, qualquer coisa que seja, né? E você, como todos nós somos credenciados a ser médios aqui na Terra, que nós temos que passar essa informação do lado de cima para as pessoas aqui embaixo. Muitas vezes você tem informação e retém para você. E aí eu falo que homens grandes se tornam pequenos para que os pequenos se tornem grandes, para poder ensinar, levar a luz divina para outras pessoas. Sim, e você lembra que nesse episódio, muito bem recordado aí do lava-pés, um discípulo de Jesus, que aliás era muito afoito, impetuoso, tinha um coração, a cabeça era meio acelerada, e as atitudes também, que chamava Pedro, né? Que era muito próximo de Jesus, porque era seu guarda-costas. Pedro é cheio de dúvidas na fé, né? E na hora que Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele diz, não, mestre, você não vai lavar meus pés. Como assim, meu mestre vai lavar? Ele disse, se eu não faço isso, você não tem parte comigo. Aí ele, muito acelerado, diz, não, então não só os pés, a mão e a cabeça. Ele diz, basta lavar os pés. Porque lavar os pés não é só um gesto de humildade. Lavar os pés significa iniciar as pessoas num caminho. Lavar seus pés é onde pisam, os nossos pés têm um sentido muito profundo na espiritualidade. É onde nós pisamos, aonde nós andamos. Isso forma a nossa cabeça, isso forma a nossa alma. Aonde a gente anda? A gente não falava agora há pouco, né? Nós estávamos conversando aqui sobre viver, às vezes, em algumas bolhas, porque as pessoas, às vezes, formam compreensões tão pequenas, tacanhas do mundo, porque só pisam em determinados espaços. Exatamente. E ele diz, tem que lavar seus pés, para que os seus pés purificados, né, tornem a sua consciência, a sua mente, seu coração também aberto e iluminado. Você possa caminhar pelo mundo livre, né? E não fechado apenas no número em que você calça. E dentro disso até encaixa também perfeitamente, acredito eu, né? Que quando falamos que é mais fácil um camelo passar lá pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu, né? Que fala do nosso esvaziamento também, né? Que é deixar todas as nossas situações, todas as nossas... para poder se tornar uma pessoa leve, uma alma tranquila, serena, para que a gente possa passar por essa portinha aí, porque senão a gente não consegue com tanta coisa que a gente leva nas costas, né? E aí as pessoas precisam se esvaziar. E o processo de esvaziamento, algumas conseguem mais jovem, outras mais velhas, mas há tempo para todas as coisas e tudo é possível. Mas desde que a gente deixe tudo para trás, que são os apegos, né? Exato. Como fazer para a gente desapegar das emoções, das pessoas e do material? Porque não existe no mundo espiritual, onde a vida se permanece mesmo na hora da morte, nós temos que estar vazios para poder subir. E como que faz para a gente trabalhar esse processo também? Que é uma outra coisa difícil, que é o chamado desapego, que também faz parte da caminhada para chegar na porta estreita. Alex, você já percebeu que na palavra desapego, que você trouxe tão oportunamente aqui, né, no tema da espiritualidade, já percebeu que dentro da palavra desapego tem o ego ali dentro? Desapego. Tem. O desapego é um tema que em todas as tradições espirituais profundas, grandes séries, grandes escolas que nos ensinam tanto, né? No Ocidente, no Oriente, em todos os cantos do mundo, em todos os tempos, ele está sempre presente. Você não vai encontrar uma tradição espiritual profunda e séria que não trabalhe o desapego. O grande problema é que, grande parte das vezes, isso por muitas questões históricas, etc., o desapego ficou ligado às coisas. Como se desapegar fosse abrir mão disso ou daquilo, externamente. Tanto é que essa frase que você lembrou muito bem aí do Evangelho, né? Mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no... Talvez seja a frase mais controversa, mais mal interpretada e mais confusa, vamos dizer assim, não ela, né? Mas a maneira como ela foi traduzida para as gerações futuras. Porque o que significa um camelo passar pelo buraco da agulha, em primeiro lugar? A agulha é um espaço lateral, existem 7 portas na Jerusalém Antiga, na cidade, capital lá de Jesus, por onde as pessoas entravam com seus animais. A agulha é um espaço lateral, por aqui entra gente, aqui entra os bichos. Existe um espaçozinho que ele é difícil de passar, ele não é fácil. O camelo, quem ou já andou ou já viu, é um bicho desengonçado, difícil de passar, mas passa.
Tem que ajoelhar, ele ajoelha. Mas e vai, passa, né? Ele passa pelo buraco da agulha. A agulha não é a nossa agulha convencional, mas é esse espaço por onde os bichos passavam, as montarias, né, os jumentos, os cavalos e o camelo, inclusive. O camelo era mais difícil passar, porque é grande e é desajeitado. Mas passa. É mais fácil passar do que um rico entrar. E aqui é que o bicho pega. Porque essa ideia do rico ficou ligada às questões materiais, ao quanto de riqueza uma pessoa dispõe, possui, faz. E o desapego não está ligado com isso. O desapego está ligado com uma atitude da alma, do ser. Porque uma pessoa pode não ter muitos bens, ou pode não ter nada, e pode estar profundamente apegada a aspectos da vida ou dela mesma, ou de suas ideias internas, ou de sua maneira de sentir, ou as emoções. E alguém que pode estar, talvez, vivendo uma situação de abundância, de fluxo, não tem apego nenhum àquilo tudo, porque gerencia isso, entende que recebe para compartilhar, está aqui para fazer as coisas fluírem. Então, o apego, o tema dessa citação, né, do Evangelho, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele não tem a ver com riquezas materiais. Ele tem a ver com uma atitude da alma, da consciência. Estar desapegado não é abandonar isso ou aquilo, como se isso fosse apenas um sinal. Há muitas pessoas que deixaram bens na história por causas nobres, religiosas, mas não deixaram suas ideias. Não deixam, são profundamente apegadas a certos sentimentos, a visões do mundo, né? Então, toda forma de preconceito é uma forma de apego. Toda forma de segregação é uma forma de apego. São as emoções, né? São emoções, são pensamentos, são muitos componentes que precisam ser trabalhados. Nós somos apegados a pessoas também. Pessoas, coisas, bens. Material. Então aí o desapego é um trabalho da alma. Então, mas é um trabalho da evolução humana também, né? Consciência. Sim, da evolução. Porque você tem que ficar leve. Sim. Então você vai desapegando Desapegar nesse caminhar para abrir a porta estreita. Só quantas coisas você falou aqui para a gente estar caminhando nessa porta estreita, para chegar nessa porta estreita. Existe uma frase, assim, eu acho uma das mais lindas ou mais bonitas, né, da vida e dos escritos de São Francisco. Você sabe que São Francisco é um ícone, um mestre da espiritualidade em todos os tempos. Fazer-me instrumento de vossa não é apenas um mestre do cristianismo, da Igreja Católica. Não, isso ele se mas ele é um ser que iluminou o mundo. Exatamente. É o mestre ascensionado que a gente fala, né? Exato. Então, São Francisco ele tem uma expressão, entre tantas, muito especial e às vezes talvez não muito lembrada, né? Ou muito conhecida de grande parte das pessoas. Ele diz assim: nada retenhais para vós, para que totalmente vos receba quem totalmente se vos dá. Ele diz: não retenha nada para você, na sua consciência, na sua vida, na maneira de ser, para que você seja abraçado pelo todo, por aquilo que é tudo, que é Deus, que é a luz. E a gente é abraçado, sabia? Mesmo em vida. E quanto mais consciência uma pessoa desenvolve, cresce, mais ela entende que ela está ligada com tudo. Então ele diz, é como se você ficasse preso à casca do pão e jogasse todo um pão maravilhoso, um prato maravilhoso fora. Você tem razão, totalmente está falando. Ele diz, não se prenda com nada. Nada retenhais para vós, para que totalmente vos receba aquele que totalmente se vos dá, em todas as dimensões da vida, em todos os momentos. E o desapego traz algo assim inerente, né, a essa experiência muito interessante, que é desapegar de coisas, de situações, de pensamentos, de apegos emocionais, etc., para receber tudo. Não é para receber alguma coisa, é para estar em contato com o todo. Então, quanto mais leve, como você usou essa expressão agora há pouco, né? Quanto mais leve, mais capaz de receber, mais capaz de iluminar também. Agora, quanto mais restrito, quanto mais sectário, quanto mais apegado, mais difícil de compreender essa experiência do todo. A espiritualidade passa por aí. Por isso que é um grande exercício, né? É um grande exercício, mas também para que todo esse processo evolutivo e que a gente possa, primeiro temos a inconsciência, que é onde nós não sabemos quem nós somos. Depois temos a inconsciência do inconsciente. É o inconsciente, não sabemos quem somos. Depois tem a inconsciência do inconsciente. Depois temos a consciência do inconsciente. E, por final, temos a consciência, né? Onde nós realmente vamos viver ela. Então, no processo para limpar, né? Nesse caminho todo aí, né? E que a gente tem temos que buscar as fórmulas. E uma das fórmulas
que a gente tem que trabalhar dentro, inclusive, do segunda lei sistêmica, que são as emoções, que é a limpeza de tudo isso, de toda a sujeira que carregamos ao longo da nossa biografia humana e até existencial como espírito, que está muito ligado à nossa psique e às nossas vidas passadas. Muitas vezes nós sofremos de algo vazio, temos uma saudade imensa de algo que não entendemos, não sabemos de onde vem tudo isso, pode estar muito ligado a outro movimento que você viveu na vida passada. Por isso que nós não estamos aqui, não somos, temos que ter só amor pelas pessoas, não podemos condenar um preso, não podemos condenar um político corrupto porque ele está sofrendo para ser político corrupto ali, ou não podemos condenar um preso porque aquele preso também está sofrendo porque ele está pagando pelo karma dele, né? Todos nós temos um processo na nossa alma. Sim. Então não pode haver julgamentos. E como fazer que isso também não exista na nossa vida, que é aonde você vai buscar toda a questão sistêmica das emoções. Você não pode julgar. Sim. Você não pode ter inveja, porque, como eu disse, acho que talvez seja uma das maiores mediocridades humanas a gente olhar para a grama do vizinho, sendo que você tem uma centelha dentro de você, você escolheu aquele corpo, você escolheu aquela vida, você escolheu o seu pai, você escolheu a sua mãe, e você vive aquilo e vive na Terra. Com o tempo, a oportunidade, pela coragem de você voltar aqui, você perde tempo admirando a vida do outro. Então, inveja, emoções, ciúmes. Eu falo assim, não há espaço para Jesus aonde existe a tribulação. Porque nós podemos viver, vós sois Deus, e temos o mesmo poder que eu tenho e muito mais. E como que as pessoas não têm a consciência disso? Porque nós temos que limpar, colocar luz na sombra, lidar com a criança ferida, honrar o pai e a mãe, ressignificar um monte de coisa e perdoar tantas coisas na nossa vida. É todo um processo de limpeza. Como é que você avalia isso e como que você conduz isso aos seus alunos, né, nos seus cursos, para que a gente possa também dar mais passos para chegar nessa porta estreita? Sabe, Alex, você trouxe assim muitas ideias, né, muitos elementos assim importantes desse caminho chamado caminho espiritual ou da espiritualidade, seja lá vivenciado em que tradição, em que cultura for. Mas eu diria o seguinte: você falou das etapas de um caminho. Num primeiro momento, todos nós, quando chegamos nesse mundo, ou vamos tomando consciência da nossa vida, do nosso destino, o que nós queremos, quem nós somos e assim por diante, existe em todos nós, em todos os momentos, uma grande dimensão de inconsciência. Uma grande dimensão daquilo que nós não conhecemos, que a psicologia, né, contemporânea chama do inconsciente, que é vastíssimo. E todo o processo de acordamento, ele implica em que a gente vá trazendo elementos que são inconscientes, quer dizer, que a gente não sabe, aquilo que não sabemos de nós mesmos, ou não entendemos até aquele momento, para o campo da claridade, para o campo da luz. Mas isso não acontece de uma vez só. E não acontece por impacto só. Embora tenha momentos que são mais impactantes na nossa vida, experiências mais profundas, insights poderosos. Mas a vida não vive de insight todo momento. Não é todo momento que você tem um impacto, uma experiência. A vida tem o seu cotidiano. Tem o seu dia a dia, tem suas rotinas, tem seus momentos de singeleza, de simplicidade. Em todos os momentos, é importante estar atento para aspectos que talvez a gente não tenha percebido de nós mesmos. Isso é chamado de autoconhecimento. Autoconhecimento não é estudar, buscar em livros aquilo que eu não vou ser capaz de ler em mim mesmo. Embora o estudo, os livros, o conhecimento externo ajude muito, e sempre, né? Por isso que na tradição oriental, um dos símbolos da espiritualidade mais profunda é a flor de lótus. A flor de lótus é um símbolo muito significativo. Representa tudo, né? Por quê? Primeiro porque ela já é bonita fechada. Mas na medida em que ela vai se abrindo, cada pétala, ela vai mostrando uma beleza que é uma... Na Argentina tem uma linda, né? Que é incrível, é maravilhosa. Mas é bom lembrar que as raízes da flor de lótus estão na água podre do rio. Está na água escura. Olha só. A raiz da flor de lótus está na sujeira. Não é à toa que a flor de lótus é um símbolo universal, não é só oriental, mas universal da espiritualidade. Maravilhoso. Por isso que ela está na mão do Buda, está na mão dos mestres, está nas representações da arte, que está tão próxima da espiritualidade, porque traz numa linguagem simbólica. O artista é mais sensível que está na Terra. O Acita, até os próprios gays, né? Sabia? Todos eles são não há distinção com ninguém, né? Por quê? Porque a flor de lótus, ela representa a consciência que vai se abrindo. Mas da onde ela tira a energia, a força, a nutrição para poder fazer esse processo de abertura?
das profundezas obscuras do rio, do lago onde ela está. Maravilha. E lá é escuro. Lá ela tem que lidar com a podridão do rio, com os resíduos. Ela tem que fazer a transformação. Uma das palavras mais poderosas no caminho chamado espiritualidade é transformação. Eu também acho. Transformação. Porque em todo tempo nós estamos nos transformando. Significa acordando um aspecto um pouquinho mais, sempre vida, um pouquinho mais, melhor, sempre né? um pouco a mais. Então, um cidadão do século XVIII, famoso, porque ele é conhecido como o pai da química moderna, mas eu acho que ele, além de um cientista, pesquisador, ele diz uma frase que ele é muito importante no tema da espiritualidade, que foi o Lavoisier. Ele diz que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. É bom trazer essa frase não só para o campo das transformações químicas, que é onde ele usou isso, mas pelas transformações espirituais. Na nossa vida, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E nós, seres humanos... Espiritualidade é transformação. E porque na espiritualidade a gente começa a ter mais intimidade com a natureza. Sim. Com o mundo animal, o respeito com o mundo animal muda, a intimidade com a natureza e o respeito profundo com os minérios. Com tudo. Porque primeiro chegou o minério aqui, né? Primeiro chegou os átomos, né? Sim. Depois chegou os minérios. Depois chegou o vegetal e depois o animal. Ou seja, eles vivem 100% sem a gente não consegue viver sem eles. Ou seja, nós somos seres quase que intrusos. Claro que não, porque fomos determinados, né? Chegaram aqui os primeiros capilianos para poder povoar aqui, ajudar um pouco esses povos aqui a endireitar os sapiens, né? Para endireitar um pouco os sapiens aqui, que estava tudo torto, vieram trazer tecnologia, né? Os abastados de lá, né? Que agora os abastados daqui também estão indo para outro lugar. É bonito de ver, né? Depois de 400 mil anos... A Terra agora se regenerando de terceira para quinta dimensão, onde não teremos nem umbral mais, tal como chamava na Igreja Católica, o purgatório, né? Que é umbral. Que bom que esvazie, né? Vai esvaziando tudo, porque a gente vai para a quinta, que não vai ter como voltar para a quarta, não vai ter mais, né? Então, a gente vê essa evolução no nosso planeta também, toda essa coisa acontecendo. Você já se perguntou por que, eu falei agora há pouco de São Francisco, por que São Francisco é um ícone e uma fonte de inspiração para as pessoas, independente de suas religiões, credos, cultura? Porque... numa das suas mais profundas intuições, ele é chamado o patrono da natureza, da ecologia, etc, etc, mas ele nunca se chamaria disso, né? Porque não era esse o propósito dele. Mas a ideia dele, que sempre esteve em íntima ligação com a natureza, onde fazia suas meditações, onde ele fazia o seu trabalho de aprimoramento, de conhecimento, suas meditações, seu encontro com Deus, era na natureza. Ele entendeu que a natureza é o verdadeiro templo. E não é que a natureza é uma coisa e nós somos outra. Eu acho que nós somos uma coisa só. Eu acho que ele conversava, viu? Então, sim, e com certeza tinha dons incríveis, porque era capaz de entender a linguagem do lobo de Gúbio, dos pássaros, dos peixes, dos seres humanos, os mais atormentados aos mais iluminados. Mas tivemos alguns... Então, essa sintonia mostra que quanto mais uma pessoa acorda, como era o caso dele, então profundamente lúcido, profundamente acordado, mais se sente ligado, harmonizado com o conjunto da vida. E aí a gente fala assim, mas é porque era Francisco de Assis, ou era Jesus, ou era Buda, ou era... Não, nós temos essa centelha e temos esse poder, é para todos nós. Ao momento que você vai evoluindo, vai criando um verdadeiro respeito, você vai se conectando, tudo é um eletromagnetismo. Sim. Isso aqui. A própria árvore pode falar com você e te dar cura daquilo que você precisa. Com certeza. Não é? Como eu já vi relatos de pessoas que foram testemunhadas. Uma menina estava com problema de câncer do irmão, e ela sonhou, ela tinha que ir numa floresta conversar com ela conversou com uma árvore, a árvore deu a receita para o irmão e curou. Como é que faz? Se eu falar esse papo aqui, não é nem para falar essas coisas, é coisa de louco. Como eu trouxe uma veterinária aqui, não vou longe, eu trouxe uma veterinária formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está morando em Campinas, a moça veio aqui, ou seja, ela tem um intuitivo dela aflorado e ela conversa telepaticamente com os animais. E os animais contam tudo para ela, inclusive os problemas do dono. Sim. Que ela tem que lidar com uma psicóloga, pedir permissão, se acaso ela pode falar com a psicóloga, para poder tratar as mazelas não do cachorro, né? Do ser humano que cuida do cachorro, ou do gato. É muito louco. Não é lindo, né? Não é lindo isso. Então, você vê, isso é uma linguagem conhecida no mundo inteiro. Isso não é propriedade de nenhuma religião, nenhuma tradição. Lá na Índia, eles chamam, na grande tradição indiana, que é múltipla, tem tantas vertentes, etc., isso chama-se conversar com os devas.
Os devas são é a alma da natureza. Na África são os orixás. Esse orixá é a força viva da natureza, né? Não são espíritos humanos, é a força viva que habita a natureza em todas as dimensões. Como você disse, mineral, vegetal, animal, ser humano, angelical. E etc, etc, etc. Então, assim como o indiano fala intraterreno, extraterreno, exatamente. Esse era o dom de São Francisco. Mas não é um dom porque nasceu um iluminado fora. Esse era o dom do Santo Antônio que falava com os peixes e pregava os peixes. Esse é o dom dos mestres de todos os cantos do planeta. Isso é o dom de muita gente, como Chico Xavier, por exemplo, que foi um baita homem que teve aqui agora, até pouco tempo. São gente que veio ascensionada, são gente que tinha uma canalização muito forte, eles tinham toda essa orientação e conseguiam ter respostas em tudo aquilo que nós vivemos para deixar um legado de coisas aqui na Terra, para a gente poder compreender o que é o mundo hoje. Alex, veja que coisa interessante, e é por isso que é importante entender que a espiritualidade não é algo que pertença exclusivamente ou como propriedade para uma tradição ou determinados grupos. Fulano era assim porque pertencia à tradição XYZ. Não, veja, isso está na pessoa. Isso não está em algumas pessoas, isso está em todas nós. É por isso que os mestres tinham discípulos. Porque senão ficava esse dom ligado a eles, de alguma maneira beneficiando algumas pessoas que morriam neles. Não podem esvaziar, né? Jesus tinha discípulos. Tem que esvaziar. Buda tinha discípulos. Todas as mestras e mestres têm discípulos. Quem são os grandes mestres e mestras? Todas as tradições têm os seus, né? Jesus é ao concurso, né? Para nós. Moisés foi um grande mestre da humanidade. Os profetas são mestres. A tradição cristã contemporânea, tem muito, acabei de falar de São Francisco. Mestre Eckhart, uma figura pouco conhecida. Você não acredita que os filósofos também foram grandes mestres? Vários deles foram. Foram, né? Não dá para dizer que todos são nesse sentido. Grandes músicos foram grandes mestres? Claro. Os mestres não estão apenas na linguagem ou nas escolas espirituais. É bom lembrar disso. Pessoas que vão trazer a luz, são canais, como você diz, da luz infinita, eles estão em todas as áreas. São cientistas. Sim, cientista. Quem inventou? Por exemplo, um cara que inventa um telefone. É canalizado. Você acha que pirim-pim-pim, o cara, não, eu tenho uma ideia, fica mesmo que são cientistas, são artistas, são mestres da espiritualidade. São almas programadas para isso, né? Sim, são. Agora, o que é interessante é que essas pessoas, vamos chamar assim, um tanto quanto acordadas, ao criarem um discipulado, ao trazerem, eles estão ensinando para as pessoas algo que não pertence só a elas. Isso que é o bonito da espiritualidade. Espiritualidade é um caminho não apenas para que eu possa acordar, mas que eu possa, acordando, né, todo esse conhecimento da nossa alma, da nossa conexão com o mundo, com a vida, com a natureza, com Deus, você possa ir trocando isso, levando isso para o mundo. Esse é o ato de compartilhar que você mencionou antes. A evolução... Então, compartilhar não é só dar alguma coisa para alguém, mas é acordar no mundo uma luz que está nele, mas as pessoas também muitas vezes não estão percebendo. Então, muitas vezes assim, mas São Francisco era assim porque era da tradição cristã. Fulano era assim. Não. Francisco é assim porque este dom, essa graça, esse acordamento, essa lucidez estava nele. Assim como o dom Chico Xavier não foi assim porque estava no movimento espírita, porque estava nele, né? Mãe menininha do Gantuá era uma iluminada, porque ela era do Candomblé. Não, porque estava nela. Então, isso está sempre na pessoa. E, claro, as pessoas estão em culturas, elas estão em grupos, elas estão nas tradições. Elas estão nas egrégoras dela. Exatamente. Então, cada um cumpre um papel. Isaac Newton era assim porque era assim. Não, é porque ele tinha um legado, algo para deixar para o mundo, né, dentro do conhecimento científico. Como teve Freud, como teve o Jung, como teve Albert Einstein, como teve Thomas Edison com a lâmpada, todo mundo. Como teve Steve Jobs lá agora recentemente com o telefone. Exato. Então, veja, muitas vezes o tema da espiritualidade ele fica circunscrito ou fica limitado ao tema religioso. E aí precisa uma distinção muito importante. Qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Exatamente essa aí. As religiões são escolas. Nós participamos e já entramos e já aprendemos em muitas escolas. Mas a gente não fica numa escola sempre, eternamente. Você tem graduação, tem fases. As religiões são escolas que têm aspectos culturais do seu tempo, agregam um grande conhecimento, cujo propósito é ajudar as pessoas a estabelecerem uma conexão com o seu eu divino.
Então nós vamos dizer assim, é para estabelecer uma comunhão com Deus. Mas como assim? Aonde está Deus? Deus está na sua alma, Deus está no centro do seu ser. Santa Teresa de Ávila, uma grande mestra da espiritualidade moderna, né? Depois da Idade Média, ela dizia assim, que a alma adora a Deus no centro de si mesmo. Então as religiões, elas têm esse papel, essa missão. A pergunta é, elas sempre cumprem esse papel? Lógico. Não. Muitas vezes o que acontece? As religiões, em grande parte das vezes, ou muitos momentos, elas se perdem no meio do caminho, porque ao invés de ajudar as pessoas a estabelecerem sua conexão com sua alma, com a sua originalidade, com Deus que mora nelas, com isso que você expressou tão bem, que é a centelha divina, elas estão preocupadas com a manutenção do status quo, com a manutenção do seu sistema, com a manutenção do seu poder, do seu conhecimento agregado, da sua cultura em oposição a outro. Então, nesse momento, a religião perde o fio da história ou do seu propósito, e são os momentos lamentáveis em todas as histórias de todas as religiões, diga-se de passagem, não é de uma só, onde elas vão fazer exercício de poder, brigar uma contra a outra, impor sua visão de mundo para todo mundo, e se não for, a gente te queima, te exclui, te excomunga, te segrega e assim por diante. Então, muita morte, muita guerra foi feita em nome das religiões. Então, a religião ela tem um papel elevado, mas ela pode se esquecer, como nós muitas vezes esquecemos do nosso papel, da nossa missão. Eu acho que ela teve um papel... Agora, perdão, continua. Agora, a espiritualidade, ela está para além disso. Espiritualidade é o ato de despertar de cada pessoa e de muitos que pode acontecer na religião. Pode. Ou fora dela. Isso as religiões não gostam que se diga. Por quê? Porque ela gosta de que isso aconteça no meu redil, no meu rebanho, na minha seara, na minha congregação, na minha igreja, e não do outro. Graças a Deus isso vai mudando, os tempos vão se abrindo, as pessoas vão ampliando sua consciência. É que nós chegamos nos tempos finais, né? Não é falando tempo final de Apocalipse, Jesus vai voltar, a história toda, que a turma... Jesus já voltou e está por aí, já faz muito tempo, né? E aí, na realidade, eu vejo que nós estamos chegando a um ponto agora, inclusive as almas agora que estão encarnando agora, são crianças extremamente modificadas, com o DNA, com as 12 faixas do DNA lá totalmente modificadas em relação do que nós éramos, né? A gente trabalhava algumas partes desse DNA, agora eles estão trabalhando vão trabalhar 100%, vêm mais purificadas essas crianças, elas vêm com um olhar diferente, inclusive reencarnando grandes almas que já tivemos no passado. Até 2050, isso aqui vai ser tudo transformado, como está sendo agora. Tá sendo. Só que as pessoas... Mas Xavier do céu, é que nós não podemos viver em bolha, você sabe disso. Mas a espiritualidade também é impressionante. Eu falei que estava num encontro, onde eu vi lá a pastora, né? Falando tudo certinho, bonitinho e tal, mas assim, muito da boa vontade, um fervor, uma fé maravilhosa. Mas gente, a gente não pode sair um pouco do eixo que a gente já é recriminado, né? Então você, no meio daquilo que não dá para falar, você não pode falar, porque as pessoas, elas são cegas, elas não estão abertas pro novo, né? Imagina falar de nova era. Para essa gente, a nova era estamos vivendo faz 300 anos. Foi em 1750 que a nova era começou a se instalar. Tivemos uma revolução espiritual com a chegada de Allan Kardec em 1850. Toda a evolução industrial e tecnológica aconteceu nesse século agora, em pouco tempo. E as pessoas parecem que não conseguem ver toda essa força crística desse nosso governador, né? Que maravilhoso. Então, outra coisa também que eu não sei se você concorda não, mas eu assim, que eu acho bastante separatista é tipo assim, eu sou cristão. E você muçulmano tá ferrado então, porque eu sou cristão e você é um muçulmano. Como é que eu gosto de falar muito da força crística, gosto de falar de Sananda, né, que é o nome de Jesus que a gente dá no mundo espiritual para Jesus Cristo. E como é que faz para assim, porque como eu sou cristão, parece que só o lado cristão que está com Jesus, mas Jesus está do outro lado lá também, né? Fica meio confuso que colocaram para gente. Sabe, Alex, a gente falou aqui várias vezes do termo, da palavra despertar, acordamento, certo? Ligado à espiritualidade. Quanto mais uma pessoa está desperta, no sentido de consciente, acordada, vamos usar uma outra palavra, lúcida, menos ela se pega com as diferenças culturais e religiosas. Ela aprende a relativizar
os elementos culturais e religiosos, não porque eles não sejam importantes ou valiosos para ela, a sua religião, a igreja onde ela cresceu, a comunidade. Não, não, não. Isso tem a sua validade. Mas ela aprende a relativizar isso porque ela sabe que todos nós, independente de onde nós nascemos, o que vivemos, estamos na mesma direção, na mesma sintonia com a luz infinita, que vai ter vários nomes em todas as tradições, etc. Eu falei 2 vezes aqui de São Francisco, me permita, né, retomar um episódio que é muito significativo da vida dele, e acho que é um exemplo, ilumina muito essa nossa conversa sobre espiritualidade. No pleno século XIII, né, que foi o século em que ele viveu, morreu, ele pegou uma carona numa das cruzadas da Idade Média, porque ele queria muito ir à Terra Santa, lá, a região lá onde Jesus viveu, etc. E chegou no Egito, uma cidade chamada Damieta, onde os cruzados paravam. E lá ia acontecer um embate, um confronto muito terrível entre o exército cristão, que ia com sanhas de dominação, de conquista, né? A religião é um pretexto, mas tem muita outra coisa no jogo. E o exército muçulmano, que era muito superior, muito mais desenvolvido, muito mais tecnológico, muito mais avançado, e isso é uma chacina danada para todos os lados. E São Francisco sai do seu acampamento, do seu grupo, vai ao encontro do sultão, pede lá um salvo-conduto, chega ao sultão e se estabelece uma das conversas mais icônicas e fantásticas dos otomanos nessa época. Da história dos otomanos. Dos otomanos, né? Uma das conversas, dos encontros mais bonitos da história, de pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes, mas que se identificaram na elevação espiritual, na consciência dos dois, porque o sultão era uma pessoa linguagem muito elevada. Ficou igual, né? E aquilo que ia gerar uma grande destruição, uma grande guerra, um grande massacre, foi pacificado. O sultão deu a São Francisco presentes, que quem vai a Assis pode ver lá na Basílica de São Francisco, presentes maravilhosos, aquelas adagas cravejadas com pedras, que era o seu salvo-conduto, dizendo, você pode entrar e sair daqui quando você quiser. E ficou impressionadíssimo com esse ocidental, com esse cristão ocidental, um homenzinho simples e tal, que detinha uma tão grande sabedoria e capacidade e poder de empatia, né, que foi capaz de dissolver guerras que estavam na iminência de acontecer. Então, o que acontece? A espiritualidade acorda, desperta as pessoas e faz com que as pessoas se entendam. Ela rompe as barreiras do sectarismo. Ela acaba com as formas de alienação. De alienação, de fanatismo, de fundamentalismo. Tanto social, política, tudo isso. Exato. Então, quanto mais segregação e quanto mais conflito, mais você percebe a ausência da consciência, ou seja, a ausência da espiritualidade. Então, os grandes mestres não eram sectários. Os discípulos uma vez disseram para Jesus, está narrado no Evangelho, mestre, vimos um cara que cura, usa seu nome, fala as práticas semelhantes a nós, vamos invocar o fogo do céu, porque ele não está aqui. Então eu sempre brinco e digo, acho que Jesus virou para eles e disse, vocês beberam? Vocês estão doidos? Quem não está contra nós, está junto conosco. Então a consciência da unicidade, essa palavra é chave também, assim como transformação. Consciência de unidade, de unicidade, é uma vamos dizer assim, uma das dádivas da espiritualidade. Você tem a consciência quando se diz somos todos um, parece uma frase bonita, frase de efeito, frase para movimentar grupo. Não, somos todos um é uma frase de profunda sabedoria e experiência espiritual. Que a pessoa entende que, para além da sua religião, da sua cultura, da sua visão ideológica, política, há ali uma centelha divina. Que, claro, todos estão em evolução. É uma energia. Agora, é lógico, e isso é importante entender, que no jogo da nossa vida, até no processo evolutivo, vão acontecer conflitos. Conflitos, embates, troca de ideias, visões que não se conjugam diretamente, mas para que isso possa ser feito de forma fraterna, respeitosa e que gere no final evolução e crescimento para todos, é preciso estar acordado, porque do contrário, esses embates se tornam guerra, destruição, que é o que nós presenciamos no mundo hoje em todos os tempos da história. Quantas guerras foram tramadas e desenvolvidas em nome da religião? Gente, né, cruzadas, destruição, guerras de cultura, ou muçulmano cristão, e assim por diante.
Sendo que os mestres, que são as fontes inspiradoras dessas tradições, são pessoas extremamente fraternas. Aliás, o tema de São Francisco, diga-se de passagem, não é outro senão a fraternidade universal. Era irmão não de todos os seres humanos, era irmão de toda criatura. Da pedra, das árvores, dos animais, dos homens e da morte, a quem ele também chamava de irmã. Porque, na realidade, não há morte. Não há morte. E, então, na realidade, também ele via Jesus em tudo, né? Exatamente. Aí que tá, né? Eu fiz um processo de ayahuasca recentemente, foi muito profundo, foi muito conectado com a força crística, e Jesus pegou pela minha mão e saímos andando por esse universo, onde ele foi me ensinar muita coisa, limpar meu inconsciente, me ajudou no processo lá, né? E eu já converso, parece que de forma íntima, né? Vai conversando, parece que vai pegando intimidade com o que está conectado com a gente, né? E aí, você quando está nesse... quando eu tomei esse chá e estive lá e perguntei, né? Falava assim, onde está Jesus? Cadê você? Ele falou assim, olha, aprenda uma coisa. Eu estou em tudo. Estou nessa formiga que está andando aí embaixo, tem umas formigas por causa de espiritualidade, junta muita formiga, né? Quando você está em processo espiritual. Estou na formiga, estou nesse vidro que está aí, estou no sofá, estou nesse irmão aí que está deitado aí, ó. Estou no seu óculos que você está usando. Eu estou na sua roupa. Eu estou em tudo. Você quer ver? Cara, eu voltei com uma ideia. É tão fantástico, não é? E acho que São Francisco de Assis já sabia disso, né, filho? Semana que vem, entre os vários cursos que eu vou estar iniciando, né? Online, síncrono, você fala dos cursos. Daqui a pouquinho a gente vai comentar, mas entre os vários cursos, nós vamos estar fazendo um estudo de um texto que é talvez um dos mais maravilhosos textos da espiritualidade ligado à tradição cristã, mas é de um evangelho apócrifo, que é o evangelho apócrifo de Tomé. O que não está lá, né? Que não entraram no rol lá no cânon da... São quantos que não entraram? São muitos. São muitos, né? São muitos. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, né? Tem apócrifos em todo o tempo da história. Apócrifo significa que foi escrito depois, ou por isso que nem mesmo... tudo está na Bíblia, né? Não. As pessoas que levam o religioso levam tudo pedra que não está na Bíblia, é 880 para eles, né? Não, então tem muita coisa que está no... Eu não gosto de falar essa palavra que eu erro. Apócrifo. O apócrifo é onde estão escondidos os textos que revelaria, de fato, o caminho quântico da nossa vida aqui. Para entender que nós somos uma energia e que tudo está ligado pelo eletromagnetismo, juntando inclusive com as 7 leis do nível de consciência, criado pelo primeiro filósofo do mundo, que foi o Hermes, né? O Trismegistus, né? Que veio... A comunidade egípcia apareceu depois que os homens sábios se evoluíram, a comunidade oriental apareceu e a comunidade africana apareceu. E veio esse filósofo que veio com as 7 leis. Desde aquele período, com tudo que você está falando aí, é a mais pura verdade. Sabe, o que acontece? É que nem todos os textos entram numa lista oficial. Muita gente diz, mas isso foi escondido por interesses. Sim, tem interesses, tem distorções, tem desvios, mas às vezes não são apenas por esses motivos. É porque a própria palavra apócrifo diz textos que foram escritos em outro momento, que quando você fechou uma lista por algum motivo, não precisa ser só no cristianismo, eles não entraram lá no rol oficial. Porém, o que é importante destacar, né? É que nesses textos, que é preciso conhecer, claro, porque eles vêm da mesma fonte de espiritualidade, de conhecimento, etc., há uma grande sabedoria. Mas falando do Evangelho de Tomé, Tomé não se deu o trabalho, como os 4 evangelistas que nós conhecemos, de narrar, Jesus saiu daqui, foi para lá, contar curas, contar episódios. Ele só pegou frases. São chamados em grego de logions, 114 logions, 114 frases de Jesus, que são, na realidade, um caminho a ser percorrido. É um caminho espiritual que está traçado. Algumas frases, inclusive, estão nos 4 evangelhos. São iguais. Outras são inéditas. E uma delas, você acabou de dizer quase que ipsis litteris, quer dizer, igualzinho do jeito que está lá no texto, que é, levante uma pedra, eu estou ali embaixo dela, né? Corte uma lenha, você vai me encontrar ali no meio. Isso significa, ou isso se refere à presença cósmica, ou presença universal, aquilo que na tradição cristã se chama o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado é isso, não um ser que sai com luz neon, saindo faísca do lado do corpo, né? Presença cósmica significa
A presença é agora não física, não localizada, mas presente em todas as consciências, em todas as dimensões da vida. Que só uma pessoa com um certo grau de acordamento vai poder perceber e compreender. Porque, do contrário, ela vai estar localizando Cristo nessa igreja, nesse local, nisso aqui. Nessa figura, e não né? vai conseguir entender quando ela encontrar no seu inimigo. Não, então ali Jesus não está, meu desafeto, Não, ou aquilo tá, que eu não... eu já vi com outros olhos, não tem... Que é o contrário do não que o próprio Jesus disse. nada. Que Até eu estava vendo um espírita falando isso aí, né? Se imagine a dor de quem está, por exemplo, um corrupto. Vamos dar um corrupto, vai. Imagina a dor que esse cara está passando por o cara ser um corrupto. Imagina a dor do cara que ele está sendo um bandido. Então nós temos que ter amor pelas pessoas. Como é que a gente vai jogar? Não, tem que matar esse cara mesmo. Veja bem, não. É muito importante entender isso. Todas as dimensões da vida e todos os seres trazem a centelha divina. Nós não somos portadores de uma coisa que o outro não é. Exato. Nós não somos portadores de uma coisa que a natureza não é. Coloca Isso é uma visão, seria uma visão muito primária e muito infantilizada. Porém, nós estamos num jogo que se chama vida, que chama história, justamente para aprimorar, amadurecer. É claro que com isso a gente não está querendo dizer que temos que aceitar a corrupção, aceitar os males, aceitar a contradição, não é isso. Então, quando Jesus diz amar o seu inimigo, significa a capacidade profunda de você entender que mesmo no contraditório existe manifestação de luz. E muitas vezes você já foi o que ele é hoje. Exatamente. Você já pode ter sido o que ele é. Exatamente. Então, a palavra-chave da espiritualidade, não dizíamos agora há pouco, que é transformação. Estou fora. Que é transformação? Estou fora. Não é? Estou fora. Então, se você não transformar, se você não passar pelo processo de transformação, não esse último chá que eu tomei me trouxe muita questão disso aí, porque a partir da hora que eu entro no julgamento, eu me torno mais arrogante, prepotente e me coloco num nível acima da pessoa. Exato. E aí não podemos, nós temos que se colocar no mesmo nível, ou com uma humildade que não posso, porque eu posso ter feito isso. Então, eu estou fora, Xavier, de fazer isso. Estou falando que é para a própria audiência, né? Mas, enfim, gente, estou conversando com o professor Xavier, Carlos José Chefe, deu uma aula hoje aqui. É um homem filósofo, né, gente? Como é que faz? O homem, ele liga uma coisa na outra, não tem o que faça. E é muito delicioso falar com esse professor que está com um curso maravilhoso. Até pedir para você, gentilmente, assinar o nosso canal. Dê um like, comente, compartilhe. É muito importante você estar conosco. Toda segunda-feira trazemos assuntos pertinentes ao caminho da espiritualidade, né? Há controvérsias aqui, às vezes, bate-papos assim mais densos, mas são importantes para que nós possamos começar a ter um caminho. Porque, assim, são várias as vertentes para levar o Pai, entendeu? Muitos encontram até na própria religião, outros encontram fazendo uma sessão de reiki, outros encontram dando um abraço na rua de uma palavra que você ouve. Tudo isso são caminhos que levam ao Pai. E nós precisamos buscar essa autoevolução. Por isso que tem um podcast aqui do Ruivo, que todos os dias estamos aqui no ar, de segunda a sexta-feira, com muito amor e carinho. A sua audiência é muito importante para nós. E eu gostaria também de chamar a atenção de vocês do curso do Xavier. O Xavier tem vários, né? Eu falo aqui na prateleira dele, são vários os cursos. Ele já desenvolve isso há muitos anos. E muitas pessoas, Xavier, que eu conheço, que conhece, e eu falo sempre de você, e que conhece o seu trabalho, falam muito bem, que tem um resultado muito bom, consegue... E eu acho que você tem esse dom, né? Que você traz desde a época sua de como é que você era? Franciscano, né? Sim. De franciscano, então tem esse lado pedagógico muito forte dentro de você. Então você tem esse dom do ensinamento. Então tem muita transparência, muita clareza. Obrigado. A própria palestra sua aqui já percebe isso, né? Então fale um pouco desses cursos, como é que as pessoas participam. Então, nós criamos já há alguns anos uma dinâmica de cursos online, síncronos, onde a gente tem a interação com todas as pessoas, né? Que acontece, inclusive, na semana que vem, dia 4 de agosto, na primeira semana de agosto, nós estamos começando vários grupos. Então, os cursos que vão estar acontecendo agora, apenas para dar um breve, muito rápido panorama, todos eles Começando hoje, 4 de agosto. Oi? Hoje, 4 de agosto. 4 de agosto, exatamente. Então, todos esses cursos, eles transitam entre temas de filosofia, da teologia bíblica, da espiritualidade, da psicologia do profundo, com que a gente trabalha bastante também, especialmente a escola de Jungiana, né, que trabalha muito símbolo. Psicologia do profundo só pode ser Jung, né? Jung. Então, nós vamos estar trabalhando os seguintes temas: psicologia e religião ocidental e oriental, dentro do tema junguiano. Mulheres que correm com os lobos, que é um trabalho belíssimo sobre o feminino,
tempo, sobre a bem mulher, legal, né? são vários grupos e agora a gente continua com um grupo esse tema. Então, esses dois estão ligados à psicologia do profundo. Dentro da filosofia, nós vamos estar trabalhando um tema belíssimo de Rubem Alves, que é o trabalho sobre o suspiro dos oprimidos, uma das obras mais bonitas, profundas de Rubem Alves, essa figura encantadora, né, da filosofia do pensamento contemporâneo brasileiro, nosso, né? E também um estudo sobre a história e cultura afro-brasileira, para aprofundar um pouco toda essa grande contribuição da cultura, da mística, da espiritualidade africana, que foi tão satanizada, tão desvalorizada, chegou em condições tão precárias aqui na nossa história e tem uma contribuição tão rica, tão fantástica. Maravilhosa. Né? Candomblé, depois a vertente da Umbanda. Exatamente. Tem até como é que fala? Umbanda com Candomblé, que nós trouxemos, como é que é? Tem a mistura, já tem também uma vertente da Umbanda com Candomblé. E vamos ter também alguns cursos na linha da teologia bíblica sobre um processo de formação da Bíblia, do Antigo Testamento, estudo mais na vertente histórica e teológica, para entender a composição dos livros que você acabou comentando agora há pouco. O texto apócrifo de Tomé vai fazer parte do nosso estudo também. E um texto muito especial, eu não podia deixar de falar dele aqui, porque o nosso tema é espiritualidade, que vai acontecer, que é um estudo da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um texto lindo, né? Dentro da tradição antiga indiana. Indiana, que é o diálogo entre Krishna e Arjuna, duas figuras muito especiais e que trazem todos os elementos que nós estávamos aqui, né, dialogando, trazendo sobre espiritualidade, que é um estudo belíssimo e que vai acontecer também nesse circuito. Então, acho que junto com o programa, as indicações, as referências aí para entrar em contato com a gente, poder estar se inscrevendo, quem quiser, será um prazer estar compondo esses grupos. O tempo todo está passando no seu Instagram e as pessoas também devem seguir, ficar por dentro, sim. Né? E a gente está divulgando também, né, ainda esta semana, pode estar se chegando para compartilhar. Esses cursos têm um caráter semestral, a gente começa agora em agosto, vai até dezembro, né, uma vez por semana, e isso nos dá o tempo necessário para ir aprofundando, lendo, refletindo, trazendo sempre novo conhecimento. E o propósito é sempre esse que a gente trabalhou aqui: expandir nossa consciência, nosso conhecimento, elevar luz para trazer luz para a nossa vida e para o nosso tempo. Essas abordagens. Quando ele fala luz, levar luz para as pessoas, nada mais é do que deixarmos um legado espiritual na Terra e esvaziarmos do nosso conhecimento, que enchemos de conhecimento e esvaziamos para que os outros também preencham de conhecimento. Esse é o processo lindo da vida. Que haja sempre nesse universo amor, compaixão e paz a todos os seres desse universo. Não é? Exatamente. Que assim seja, né? Seja na filosofia budista, seja na filosofia indiana, seja na muçulmana, seja na judaica, seja na cristã, seja em qualquer lugar. Estamos unidos num só cordão. Se a gente olhar espiritualmente, nós somos tudo ligados assim, ó. Sim. Entendeu? Tudo ligado. Espero que você consiga expandir a sua consciência, descalcificando a sua glândula pineal. Não falamos disso hoje, não deu para entrar, né? Onde a pinha representa muito bem isso, está no símbolo do mastro do Papa, né? A pinha que está em todas as religiões aí, tudo, né? E a pinha nada mais é do que o terceiro olho, que é fazer com que você, através desse terceiro olho, tenha a filosofia do mentalismo, que tudo que você projeta, você realiza. Prazer tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, Alex. Muito obrigado. Que oportunidade, que boa conversa e que disponha. Sempre que a gente puder estar aqui trazendo outros temas, será um grande prazer. Um beijo para a esposa, qual é o nome dela? A Neoli, as crianças. A Ana Clara, a Ana Tereza, a quem eu quero aproveitar para agradecer, porque dentro do meu caminho de vida, e já que o tema é espiritualidade, são minhas grandes mestras. A minha esposa, maravilhosa, uma grande companheira, que é a Neoli, me ensina muito desde que nos conhecemos e caminhamos juntos. Que maravilha. E minhas filhas vieram para trazer mais luz para a minha vida. Então, muito obrigado, viu, Alex? Um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado. E com todos que estão nos ouvindo e teremos oportunidade de interagir aí proximamente. Muita luz. O Deus que habita em mim habita em você. Amém, obrigado. Amém, assim seja. Ok. Um abraço para você, muitíssimo obrigado, seja muito feliz, transborde a sua vida, aproveite, porque podemos viver já a nossa eterna vida. Tchau.
Pra onde você vai? Vou fazer a expansão.